Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje é dia de experiência. Pra quem não sabe, esse é o quadro do canal onde eu foco minha experiência pessoal enquanto jogador e amante do horror, e geralmente segue um vídeo de história completa, já que nesses eu foco somente no enredo e não há espaço pra eu falar de coisas que eu considero essenciais. O que me faz gostar ou desgostar do game, detalhes que fazem a diferença, trilha sonora, etc. Enfim, se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sino para receber a notificação dos vídeos novos. Em meados de 2010, uma década atrás, quando eu finalmente adquiri um console da geração da época, no caso um Xbox 360, eu fui surpreendido por um título que até então eu nem sabia da existência, Condemned, uma duologia. Criminal Origins é o primeiro e Bloodshot o segundo. De horror, sobrevivência e psicológico, com pitadas de ação, isso principalmente o 2. E o que me chamou a atenção logo de início foi o fato do Condemned sugerir um pouco de inovação, já que a sua temática não era espírito, demônio, zumbi. Inclusive a ameaça de fato só é bem esclarecida na reta final do segundo game. Até ela tem toda uma áurea de mistério que rege a trama, que começa em Criminal como um game de investigação despretensioso, com o Ethan protagonista atendendo o chamado de perícia. E isso se estende pela história inteira. Por mais que fique claro logo cedo que tem alguma coisa ali sobrenatural rolando, a trama foca muito mais em mostrar pra gente como a grande ameaça é o ser humano, e até que nível sua maldade, o seu lado podre pode chegar. Rosa, send an EMT immediately. Cancel. Toda a ambientação já me agradou logo de cara também, a luz do dia se esvaindo no fim da tarde, o prédio obscuro, um suspense foda é construído em todos os cantos que a gente explora. Metro City, a cidade em que se passa os games, parece uma Gotham City piorada, a sensação é que tudo tá à beira do colapso. Os inimigos que a gente enfrenta a princípio são pessoas comuns, só pessoas perdidas ali no submundo, alcoólatras, drogados. Claro, depois a gente vai saber que as pessoas na cidade sofrem uma influência que se propaga através das ondas sonoras, porém, nessa primeira parte, você não entende muito bem por que tá todo mundo naquele nível de violência, porque tá todo mundo te atacando. E o design dos personagens é muito show, bem gore, os caras vêm pra cima sujos de sangue. Eles não falam nada dos inimigos, eu acho isso uma falha, mas em compensação, os sons que eles fazem é bem da hora, quando são atingidos por um golpe, etc. Não tarda até acontecer então o primeiro encontro entre o Ethan, protagonista anti-herói, e o SKX, ou Serial Killer X, ou Leland Van Horn, ou Fela da Puta, como preferirem. Aqui formam aquela dupla de arqui-inimigos que se completam como o Yin Yang, Batman e Robin, Kree e Tina. Ambos são responsáveis, na minha opinião, pelo sucesso da narrativa de Condemned. Vamos comentar sobre cada um separadamente. Ethan Thomas é aquele cara que cai de paraquedas na situação. Ele tá lá vivendo a vida dele, fazendo o que sabe fazer de melhor, no caso, desvendar os crimes. E de repente ele é jogado no meio de uma corrida contra o tempo, é acusado de assassinato, descobre conspirações envolvendo o seu passado, a sua empresa. E o cara, coitado, fica tipo... Quê? E sim, eu falei anti-herói porque, justamente, o Ethan não é um cavaleiro na armadura brilhante. Ele, aliás, muitos dos seus atos durante a gameplay são bem questionáveis. Porém, fica evidente que ele é uma pessoa do bem em sua essência em alguns momentos, o que não impede de dilacerar e meter bala em quem aparece no caminho, né? A personalidade conflitante dele fica ainda mais forte no Bloodshot, quando a gente vê um Ethan alcoólatra, querendo apenas fugir dos problemas, cansado de tudo e todos, ainda que esteja consciente do perigo que a humanidade está correndo. Ele sofre uma remodelagem, no 2 ele é um pouco mais o estereótipo do cara durão, que não liga pra nada, enquanto que no primeiro a gente tem uma versão mais humana do Ethan, ele é grandão, é casca grossa, porém também é um cara que fica nervoso, tem medo, passa a maior parte do tempo confuso com o que tá rolando. Além de que ficar entre nós, no 2 deram uma galanzada nele, no 1 ele é feinho. Agora o Leland, sempre que aparece, ele rouba a cena. Começa que o game joga um baita conflito no jogador e no próprio Ethan, no momento que a gente tem que fazer de tudo pra deter um vilão, cujo plano é matar todos os serial killers da cidade, incluindo o chamado O Torturador, conhecido por torturar suas vítimas até que elas mesmas cometam suicídio, quando a dor e a agonia chegam no limite. E aí vem o Leland fazer a mesma coisa com o vagabundo, mata ele, tortura, o cara se mata, e eu não pude deixar de sentir um certo prazer sádico com isso, afinal era o pior tipo de monstro que existia. Só que ao mesmo tempo o próprio Leland não é flor que se cheire, afinal, primeira aparição ele já mata 2 inocentes na nossa frente. Então só do personagem me proporcionar esse misto de sentimentos,
já mostra como é boa a construção dele. Fora que esteticamente ele é bem ameaçador, e no 2 fica mais bizarro e macabro ainda. Quando a gente descobre que ele tá sob influência do Ouro, o grupo que é o grande arquiteto por trás de toda a trama, que eu vou falar já, e que toda a sua loucura foi parte de um projeto, que ele foi de certa forma enfeitiçado, daí o personagem passa a ser tridimensional. Ele é um cara mau, que caça caras maus, enquanto é controlado por caras maus. As dublagens dos 2 games me agradam, até que os personagens secundários também têm uma atuação bacana, porém, infelizmente, uma coisa que me prejudicou bastante na época é que eu não sabia bulhufas de inglês. Isso me travou legal em algumas partes que eu não sabia como prosseguir, pois eu não entendia as dicas que o game dava, principalmente nas horas investigativas. Eu ficava meia hora vasculhando uns cantos que não tinha nada a ver. Às vezes passava bem perto de fazer a coisa certa, mas por um detalhe eu não fazia. E isso somado a outro defeito que Condemned tem, principalmente no primeiro, que é a repetição de algumas partes, fica meio exaustivo, você não vê a hora de acabar logo, pode desgastar um pouco e prejudicar a experiência. Eu gosto muito da maneira como os 2 jogos têm o seu desfecho. No primeiro, vira um thriller com uma pegada bem Shyamalan, parece um filme de alienígena na zona rural. Rola o confronto do Ethan contra o Leland, uma criatura surge, você não sabe exatamente o que ela é, parece um demônio, tem toda uma correria na fazenda, um incêndio começa, e é uma escolha interessante, já que até então tudo se passa nas áreas urbanas da cidade. Você acha que a coisa vai terminar numa escala maior, né? Multidões, sirenes, mas tudo se resolve ali no campo. Um bônus é o final, entre aspas, né, do Leland. O jogo dá a opção de você matar ele ou poupar, porém, caso a gente poupe, ele mesmo se mata com um tiro. É bem pesado. Na sequência, Bloodshot é quando muitas lacunas deixadas pelo Criminal são preenchidas, pois é só nela que a gente vai saber a fundo sobre o Ouro, uma organização secreta que existe há milênios, que é responsável diretamente por todas as desgraças que acontecem em Metro City, e no resto do mundo, né, como é revelado mais adiante. Ok, organizações secretas que dominam o mundo não são novidades, né, tem o Illuminati e tudo. Mas nos games, e da maneira como a trama gira mesmo em torno dessa atividade misteriosa do Ouro, eu não lembro de ter visto em outro. A última cena do game mostra até que o presidente dos Estados Unidos era um membro deles, e isso depois de um desfecho dramático, né, onde o Ethan toca o terror lá na base da Ouro, mata geral. Esse game sim vai na linha, né, a sequência vai na linha que eu pensei que o primeiro fosse. Uma crescente, onde o clímax é uma grande batalha. Aliás, nessa altura do game, na real, desde antes já, no Museu de História, o terror fica de lado e dá lugar pra ação. O que eu não curti tanto, claro. Agora só tem uma pequena dose de suspense, mas de resto parece Call of Duty. Eu preferia que o Ethan nessa reta final estivesse já enfrentando as coisas mais satânicas, com faquinha, em vez de trocar tiro com a SWAT. Mas voltando um pouco, pra mim, as partes mais bacanas do 2 são as que vão revelando sutilmente aos poucos qual que é a do Ouro, quem que eles são. E tem um momento que eu queria destacar aqui, que é uma passagem que a Rosa diz uma coisa muito interessante. Ela diz que parecia haver alguma verdade naquilo tudo, apesar de improvável. E a ideia de que todos os males que afetam o mundo, todas as atrocidades cometidas pelo homem, guerras, assassinatos, crueldade em geral, pudessem ser atribuídos a uma organização secreta malvada, e essa ideia era simplesmente tentadora. E eu reforço isso, afinal, sempre que a gente acessa um site de notícia, ou a gente liga o jornal, e começa aquele show de horrores, mortes, atentados, estupro, violência, o sentimento que nos invade é de pura revolta, desânimo, e a nossa fé na humanidade é reduzida, né, a cada dia que passa. Não seria formidável se a gente pudesse tirar toda essa culpa, todo esse karma das costas do ser humano e jogar em cima de um grupo específico? Culpar uma centena pelas ações de milhões? Eu tenho certeza que todos nós dormiríamos um pouco melhor, mas infelizmente essa não é a nossa realidade. No mundo real, a gente precisa encarar que a maldade está nas mãos do homem, que espalha o mal, como o fogo se espalha no incêndio. E como que se combate o incêndio? Não é com mais fogo. Deixa essa reflexão para vocês, meus queridos inscritos, para que a gente aprenda a dar a outra face nesses tempos tristes que estamos vivendo no mundo e no nosso país principalmente. Bom, é nesse clima super bacana que eu encerro o vídeo de hoje. Resumindo, Condemned é uma obra interessante, uma ótima pedida para você que curte um terrorzinho mais comportado. Criminal Origins é também um ótimo jogo semi-retrô, já tem quase 15 anos, traz aquele gostinho da velha geração do 360, quando ainda estava começando. Possui um universo muito rico, bem construído. Infelizmente não virou uma trilogia, que com certeza foi pensado pra ser, afinal o 2 deixa uma baita lacuna, um baita gancho. Aí sim, eu acredito que no terceiro game a gente teria um jogo de terror com guerra, devido à escala global que a coisa atinge, mas dificilmente veremos isso acontecer. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela audiência, comentem aí a experiência de vocês pra gente trocar umas ideias, trocar as visões sobre Condemned, e a gente se vê por aí.